Pessoal, hoje é o dia que nós fazemos o estudo de Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda de Joana de Ângeles. E também vamos estar fazendo um correlato com Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira do Amaral. E para fazermos um adendo na questão do suicídio, que a Ivone vai tratar nesse livro, vamos dar uma olhada no livro Contribuições de Joana de Ângeles, que vai nos trazer um pouco acerca de relacionar com a análise de transtornos mentais, no recorte que fala acerca da construção do suicídio na vida de alguém. Então ele vai dizer que esse assunto é analisado na série psicológica em apenas uma obra que enfoca ódio e agressividade. Contudo, feita uma pesquisa mais detalhada, há referência ao tema em praticamente todas as obras da série e em inúmeras análises de transtorno mental e conduta contemporânea que toca a questão do autocídio, mostrando o predomínio e a atualidade do tema. Nessas extrapolações, vai ter um convite à análise mais profunda dessa situação, desviando do meramente informativo que ainda predomina na comunicação, onde ele vai ser compreendido como um fenômeno complexo que exige uma leitura profunda do funcionamento humano, sua nascente, fator que se constrói ao longo da reencarnação, enquanto as experiências reencarnatórias que o indivíduo traz até aqui e que leva alguém a uma ação equivocada. Ela vai deter pouco no manejo do indivíduo que declara suicídio. Visto perante esse dado, os envolvidos devam buscar avaliação e acompanhamento do especialista. Mas aquilo que é abstraído das palavras dela é uma análise da construção do autocídio na vida de alguém, a compreensão de que quem pensa em suicídio já tem um processo acontecendo em torno disso, ou decide-se por sugestão alheia. Na verdade, acontece um movimento do indivíduo referente a ideações suicidas que ele já traz, porque não é num queima-roupa, num instante para o outro, que alguém vai ter uma decisão desse porte, e nem por um sugestionamento alienígena. Vai ter um processo interior, desenvolvimento de ideia equivocada, materialista, imediatista, de desresponsabilização, vitimização, que faz o indivíduo acreditar que aquela é a melhor opção. Por isso, esse tema permeia quase todos os transtornos e as instáveis situações da vida na matéria. Então, aqui, ele vai trazer as bases do suicídio, de sentimentos e ideias nos quais ele se fundamenta para ganhar a mente do indivíduo, que vê nesse ato solução para o seu problema. Por isso, é necessário compreender esse processo, entendendo o seu percurso, para atuarmos na nascente da situação, antes de se instalar com veemência na psique, para que seja cortado na raiz, porque do momento que acontece uma instalação veemente no mental do indivíduo, poderá ser tarde demais. Por isso que é verificada uma prevenção direta que se dá no manejo do sujeito que declara a intenção de suicidar-se, e uma indireta, menos ostensiva, que vai atuar na forma de pensar e de agir para que o autoextermínio não seja visto como possibilidade.
Essa segunda forma indireta é o maior fator preventivo oferecido pelo Espiritismo. Por fazer uma análise do espírito imortal, seus padrões morais, emocionais, que vêm se repetindo, às vezes por diversas experiências carnais, e que precisam de um melhor direcionamento pela fé raciocinada. A doutrina não maneja simplesmente o paciente ora identificado, mas visa sua transformação moral, que se dá ao longo do tempo, evitando que o indivíduo cogite o suicídio como resolução das suas dificuldades. No livro Homem Integral, Joana de Ângeles faz uma análise da energia agressiva no processo de evolução socioantropológico, em que o suicídio é o passo seguinte da patologia depressiva, consequência do ódio embutido no enfermo, com o qual esse não soube lidar. Na depressão, há indiferença pela vida, o temor de enfrentar nova situação, pessimismo, ressentimento, ira não digerida, ódio que ressuma via desgosto da vida. Ela resume que o ódio pressiona o homem que se frustra, levando ao suicídio. Então ela vai fazer referência ao trabalho do artista que extrai do bloco grotesco expressão de grandiosidade e beleza que lhe dormem latentes, para entender a vida material como uma etapa burilacional. A paixão animalizante precisa dar espaço para os logros racionais, e a vida terráquea torna-se um momento precioso para tomar consciência, melhor direcionar impulso agressivo, ora desordenado, afinando-se a lei natural para que encontre a tão almejada paz. Identificar os acontecimentos da vida não como uma afronta ao sujeito, senão ao ego dominador que deseja tudo do seu jeito, a seu tempo. É um caminho importante para o indivíduo, que ainda se debate com a questão egoísta que predomina na sua tela mental. No livro Amor, Imbatível Amor, a benfeitora aborda os comportamentos autodestrutivos, trazendo questão de culpa, medo, falta de iniciativa decorrente da insegurança pessoal, da competitividade predominante, da hostilidade social. E explica que conflito autopunitivo da consciência de culpa não superada apresenta-se de forma patológica, contribuindo para a ausência de autoestima e compulsão autoexterminadora. Então, o indivíduo que se percebe em meio a essa hostilidade, no meio em que ele vive, a insegurança, o aspecto da competitividade, ele, ao trazer esses autopunitivos conflitos conscienciais pela culpa não superada, isso vai extravasar numa patologia que vai ensejar tanto a ausência de autoamor quanto uma compulsão autoexterminadora, onde ele se volta contra si próprio. Nem sempre assume a tendência para o suicídio direto. Manifesta-se, entretanto, de maneira mascarada, como desinteresse pelo existir, ausência de objetivo para lutar, atitude pessimista, de tristeza. Daí vai ser trago o desdobramento da construção do suicídio na vida do sujeito. Ou seja, o conflito pessoal que ele não digere, impulsionado pela vida moderna, determinado pela própria pessoa na forma de encará-lo, torna-se a ponte para o orbe de equívocos. Necessidade econômica, pressão, estresse, tornam um indivíduo desequipado psicologicamente, fazendo cair em fuga escabrosa, seja na viciação ou no desejo de evadir-se, pela autodestruição direta ou lenta e silenciosa,
que é essa desistência gota a gota. Dessa forma, a existência terráquea é portadora de valiosa contribuição estética, intelectual, espiritual, ética, e não somente do impositivo material e da satisfação ligeira do ego, sem a compensação do self. O ser humano é a medida de suas aspirações, conquistas. O pilar de prevenção não se dá de um dia para o outro. Esse é o caminho da construção do suicídio na vida de um indivíduo ou de sua prevenção, na atribuição de sentidos que ele dá para a vida e para si próprio. Joana também vai apresentar importantes textos em Após a Tempestade, no livro Alerta, Adolescência e Vida e Diretrizes para o Êxito. Em 1974, ela faz uma análise extraordinária do fenômeno, dizendo que o suicídio é um ato de extrema rebeldia, reação de um desmedido orgulho, vingança de alto porte, que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outra aniquilar. O autoextermínio assim revela o estágio de brutalidade moral em que se demora o indivíduo. Nesse sentido que supomos que não está, com isso, criticando o suicida, mas sim mostrando que só e por um minuto apenas a revolta lhe atira num abismo. Uma interpretação equivocada é capaz de alongar uma desdita por decênios. Essas atitudes que decorrem da autoimagem ferida, do abandono da dignidade, numa postura geniosa que recusa enxergar a vida como um poema de beleza, de amor, por não estar dentro do parâmetro que estabelecera para si. Então, essa revolta, essa queixosidade. Em Diretrizes para o Êxito, ela vai nos apresentar uma análise espírita, mais que psicológica, que fundamenta o sentido da dor na nossa vida, proporcionando compreender e prevenir o ato ignorante ao reconhecer que a dor é instrumento de reflexão e análise de como estou vivendo, enquanto que acidentes e incidentes sociais e morais são chamadas de atenção para autoaprimorar-me. Perante isso, a recusa à vida pelas portas do autoextermínio é a recusa ao processo de transformação moral, de evolução, em última instância, uma recusa a Deus. Ela também vai trazer algumas colocações de adolescência em vida, tratando dos jovens, subsidiando o raciocínio de como o suicídio constrói na vida da pessoa desde tenridade. Ela vai trazer à tona os danos do pensamento materialista, que infelizmente graça na sociedade atual, no comportamento dos terrícolas, estimulando conquista hedonista, gozo material exclusivo, empurrando suas vítimas para o autocídio quando seus propósitos não se realizam como esperavam. Então, se o adolescente não tem uma base moral pautada na espiritualidade, ele vê somente superficialidade, mentiroso prazer, ilusão, que comanda o comportamento de todos, em campeonatos terríveis, loucurosos. Vai colocar paz o grande desafio da formação moral e cultural, da realidade do espírito, sem o caráter impositivo de doutrina religiosa compulsiva obsessiva, mas a necessidade da espiritualidade para a resistência espiritual. E aí o imperativo dos genitores trazerem a educação espiritual desde tenridade, para enfrentar vicissitudes, desafios da vida. A postura exigente é geradora de transtornos por impor ao sujeito uma realidade que nunca será por ele alcançada, sendo nascente de frustração, rejeição divina, sentimento de abandono. Talvez não o leve ao ato suicida declarado, mas ele vai se matando pouco a pouco, por descrer do seu lugar no orbe e por não reconhecer sua filiação
universal. E nesse sentido que, a partir do momento que os pais conseguem fazer essa atuação no aspecto da transformação moral dos filhos, que os leva para a evangelização infante, na adolescência, juvenil, isso vai criando esse pilar para que o indivíduo tenha resiliência dinâmica, que vai dar a ele força para lidar com os embates que são naturais da nossa rotina. Desde o primeiro texto, de 1974, Joana nos alertava para a postura suicida presente no cotidiano ao dizer: são suicidas também sexólatras inveterados, viciados daquele ou desse teor, os ingerentes de altas cargas de tensão, os que se envenenam com ódio e se desgastam com paixões deletérias, ociosos e glutões, a enfermidade imaginária e cultivadores do pessimismo. Ela também vai falar das vítimas de autodestruição por equívocos morais, leviandade espiritual e excesso físico, no sentido de toxicômano, fumante, sexólatra, alcoólatra, padecente de estranhas, rudes obsessões, colocando-se na estrada do autoextermínio. Além desses, facilmente identificados, estão incluídos os suicidas cotidianos, todos os indivíduos que alimentam o vapor da angústia, da ira, das viciações mentais de todo porte, que impactam no metabolismo fisiopsicológico, da demorada insatisfação que desarticula o ritmo do corpo, da ociosidade, da ansiedade, do ciúme, da inveja, bem como a avareza e muitos outros vírus perigosos que conduzem ao total autocídio, porque o indivíduo vai se degenerando. Essa ideia do autoextermínio que se dá a cada dia é reforçada quando nos chocamos com um ato suicida. O suicídio lento, desgastante e fatal, porém, passa despercebido. Porque o choque que acontece diante de uma situação de desistência, a queima-roupa, vai nos remeter a uma situação que é desgastante, lenta, fatal e despercebida. Em Diretrizes para o Êxito, ela vai descrever o suicídio moral como forma insidiosa, traiçoeira de autodestruição do corpo somático, como instrumento para atingir o mesmo fim. Esse suicídio indireto ocorre pelo cultivo de ideia mórbida, perturbadora, que alimentamos, mesmo sabendo o veneno que é isso para nós, do mal que nos faz, e que se instala como culpa, pessimismo, desestrutura o ser e seus objetivos elevados, porque faz uma disrupção das nossas tecelagens sutis. Também o hábito de se entregar a vício de todo porte, seja qual for, como a dependência química. Sob o condicionamento e sujeição de desgastante droga ou vapor mental tóxico, a sua maquinaria desajusta-se e interrompe a marcha. Vai acrescer a vampirização de espíritos inferiores, locupletadores, o desgaste e o indivíduo, ele tomba exaurido. E existem atitudes que têm se tornado comuns e aceitáveis na atualidade odierna, que é menos responsável o indivíduo que comete suicídio como um ato intempestivo e alucinado, do que a pessoa que dispõe de tempo para refletir e prossegue no programa de desrespeitar a vida conforme se entrega. Nesse sentido que
na literalização e o imediatismo do autocídio, vai ser trago o questionamento se o indivíduo tem andado frequentemente desgostoso da vida e com ânsia de deixá-lo. Se tem ansiado abandonar esse tempo, esse orbe, essa realidade, entrar numa outra que lhe seja mais adequada, num mundo intemporal, pois faça-o, eu convido a isso. Você sabe onde se oculta esse outro mundo, sabe que esse outro mundo que busca é a sua própria alma. Só em seu interior vive aquela outra realidade porque anseia. Nada lhe posso dar que já não existe em você mesmo, não posso abrir outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser ensanche, impulso, chave, o ajudando a tornar visível o seu próprio mundo. Isso é tudo. Que é dentro do ser. Esse texto, tirado de O Lobo da Estepe, expressa a grande chave para ler o fenômeno do suicídio na psique. O anseio por deixar a vida, abandonar esse tempo e rasgar a realidade está presente em muitos, e esteve em todos os elos. Porém, não é da dimensão física que se trata, mas da realidade interior. É o anseio da alma, numa profunda busca pela realidade que está na dimensão subjetiva. Nesse sentido, que a ameaça suicida, como qualquer problema que leve uma pessoa à análise, é, antes de mais nada, uma confusão de interior com exterior. Sua reflexão gira em torno da dificuldade de entender que existe uma morte a ser realizada na psique e outra que é a do corpo físico. O impulso para a morte pode ser lido como exigência de encontro com outra realidade, não apenas uma, mas inúmeras mortes que precisamos sentir para realmente poder viver. A pessoa obcecada por fantasia suicida não foi capaz de experimentar a morte psicologicamente, permitindo-nos inferir que o problema do autoextermínio está na literalização da morte. Até porque passa pela vontade amorosa que vai forjar força moral. E nesse momento é possível o indivíduo viver esse encontro consigo mesmo, que é o autoacolhimento, a aceitação. E não é especificamente um sentimento, mas uma atitude mental, uma tomada de resolução nobre. O drama do suicídio se arvora no indivíduo que literaliza seu desejo de transformação, sem conseguir compreender que sua busca não é por simples mudança externa, que seria resolvida eliminando o corpo físico. O desejo de suicídio pode retratar drama interno do indivíduo, naquilo que toca o aspecto essencial e que não está submetido à realidade física, sendo apenas despertado pelos aparentes desencontros que ela promove. Nesse sentido que nós podemos fazer um aprendizado da leitura da vida por uma perspectiva menos literal, mais simbólica, mais cheia de sentido e ampla. A raiva de alguém não é uma simples raiva que precisa ser sublimada, muito menos descarregada. Ela fala do sujeito, da sua intimidade, da necessidade de romper, que precisa ocorrer, seja na relação com outrem ou dentro dele mesmo. Tristeza, pela perspectiva psicológica, deixa de ser um simples estado passageiro. Passa, lida como um convite à introspecção. Revisão conceito, imagem, um processo de interiorização criativa que leva o sujeito a se reorganizar internamente, cumprindo seu papel de ajustamento psíquico. E isso traz essa chave que está com o indivíduo, porque só eu posso fazer a resolução e o ajustamento mental que necessito, que é algo que abre por dentro esse molho.
E é nesse sentido que a caridade, ela me dá a condição desse auto-olhar, que me permite fazer essa viagem pelo escaninho do meu ser, enquanto o que trago e o desvelo dos aspectos sombrios. Porque aí é possível fazer luz. Esse olhar para dentro fica marcado ao longo de toda a obra apresentada, que é esse convite para analisar quem somos, do que sentimos e do que expressamos. Em que pânico, fobia, doença física, mental, depressão, ansiedade são manifestações da alma. Precisa ser lida e compreendida via esse ângulo. A psicologia nos convida a superar um olhar simplista, como se fenômenos fossem obra do acaso ou de uma perspectiva biologizante, materialista, que tenta explicar o humano pela dimensão material. Quando a gente faz observação, reobservação, análise profunda de nós mesmos, a gente consegue multiangulação e daquilo que está por trás, por baixo, inconsciente, escondido, e que precisa ser reconhecido pelo indivíduo para que ele cumpra com o seu papel na psique, consiga a transubstanciação e encontro com o equilíbrio interior. Em relação ao extermínio, isso não é diferente, mas ao tratarmos desse tema, estamos perante uma das maiores catástrofes sociais em números crescentes que assombram a sociedade. Então, o relatório de 2012 da Organização Mundial de Saúde mostra que a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. E a gente tem uma aceleração desses números. Ao desdobrar a atualização desses dados, acrescentamos a eles os casos de acidente de carro, suposto acidente de trabalho, overdose, entre ocorrências de todo porte que passam despercebidas, e teremos noção do real tamanho dessa problemática com o qual, ora, nos deparamos. Um dos grandes responsáveis por tirar o suicídio do status de crime ou pecado para interpretá-lo pela ótica interior foi Hillman, e que vai mudar a perspectiva, trazendo isso para a psique, como um desejo de mudança no indivíduo, um impulso que pode ser útil, significativo, no processo de crescimento, porta dentro da alma. É um problema, mas a questão delicada não está no ato em si, e sim na dificuldade que alguém carrega de lidar com esse desejo a ser realizado imediatamente. Inclusive considerando os aspectos obsessivos, que vão sinergizar e pressionar o indivíduo. Se o problema fosse o ato, a simples contenção física ou química solucionaria. Porém, a experiência mostra que a grande questão é da alma. Vivos no corpo, há mais pessoas mortas do que imaginamos. Um outro aspecto importante para compreender é o imediatismo. O sujeito que quer essa mudança de interromper sua vida pela ausência de uma personalidade mais desenvolvida, deseja impô-lo imediatamente sem querer pagar o preço que todos pagam pelas mudanças almejadas, ou sem conseguir esperar o tempo que é determinado pela vida entre o plantar e o colher, que pede paciência. Desenvolve o autor que o suicídio é um anseio por uma transformação rápida ou a reação tardia de uma vida entravada que não se transformou à medida que prosseguia. Essa postura imediatista impede que o impulso transformador se realize na psique, porque isso leva tempo. Precisa ter renúncia, mansuetude, longanimidade. Ou seja, ao invés de transformar a vida interior, a pessoa transforma o estado externo, como se fosse solucionar aquilo que é mental.
Suicídio configura-se por uma perspectiva que nos impele a analisá-lo ao invés de combatê-lo. Não é um simples desejo de morrer para afirmarmos que as pessoas têm que tirar isso da cabeça. Há mortes que o ego precisa viver para que os aspectos novos do si mesmo possam nascer. E essas mortes e esses nascimentos não acontecem no momento que o ego decide. Há uma ruela, um processo que precisará ser vivido de modo corajoso, digno, austero. Contudo, pela dificuldade que decorre da falta de autodescobrimento e de intimidade consigo, a pessoa se confunde. Literaliza o desejo de morte como morte do organismo, ou acredita capaz de determinar o tempo da vida. Assim, por esses equívocos, atira-se ao ato, abandonando a instância de compreender a dimensão simbólica da vida, da morte. Por querer mudança imediata, age literalmente, suicida figura-se para o sujeito solução para todos os problemas. Por isso, a intervenção psicológica tem sido mais do que impedir o ato equivocado, levar o sujeito a pensar o que ele deseja mudar dentro de si, oferecendo subsídio para que inicie o processo almejado. É necessário aprender a arcar com a responsabilidade das construções presentes, sentir-se amparado a iniciar um novo caminho, ao encontro com quem realmente é. Porque, de fato, é pagar o preço da responsabilidade daquilo que edifico. Então, ao arcar com isso, eu vou me sentir amparada para iniciar um novo processo. Eu tomo a rédea e posso ir ao encontro daquilo que trago e sou, de fato, pelo alto amor. Então, vai ser trago que, além de auxiliar a pessoa a compreender o desejo de morte de modo menos literal e da necessidade de construir mudança a médio e longo prazo, é um importante elemento que previne a ideia de suicídio, a capacidade de espera. Há situação que precisamos fazer algo diferente, realizar mudança, porém há outras em que a virtude que conduz à paz é a calma, é a mansuetude. Nesse sentido que, quando morre um ente querido ou alguém está longe, estamos impossibilitados de vê-lo ou de ter contato, ou se submetidos a determinado tratamento, dentre outras situações, em que fizemos tudo que estava ao nosso alcance e resta esperar. Amanhã se faz um novo dia. E, noite adentro, nós poderemos pedir para Jesus nos levar para um local de refazimento, de utilidade, de desobsessão. E intercedendo por quem precisa. Na comunhão com o pensamento psicológico, a palavra de consolação do Espiritismo gira em torno do aguardar um pouco mais. As orientações de Kardec faz extremamente oportuna, calma resignação, aurida na maneira de considerar a vida terrível, confiança no porvir, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura, o suicídio. Essas complexas orientações, extrapolantes do discurso de leitura e religioso até então, porque o codificador supera a fala simplista de não se mate ou não pense dessa maneira. É preciso aprender a esperar pelo amanhã, aguardar, afinal, um pouco mais. Deus tem solução que desconhecemos. Mas vejamos que só está no momento de aguardar aquele que realiza seu percurso interior, que vive o processo de transformação que a vida lhe convidou. E mesmo assim encontra-se em situações constrangedoras. Para todo o resto, era preciso buscar o enfrentamento, a mudança, a conquista sugerida pela vida. E nesse sentido que, ao olharmos para aquilo que deveremos buscar, isso vai significar
estarmos empenhados na mudança e nas edificações morais que precisaremos realizar. Esperar em Cristo não é simplesmente esperar, encostado num barranco. É esperar e aprender com Jesus. Saímos de uma espera passiva daquele sujeito acomodado. É uma espera positiva, refletindo, crescendo e aprendendo com as circunstâncias da vida. Uma espera consciente, que mesmo fazendo tudo que está ao seu alcance, oferecendo o seu melhor, há um tempo para cada coisa. E para o processo de amadurecimento interior, que foge da racionalidade e que não acontece no tempo do ego. Nesse sentido, o aprender a esperar de forma ativa, consciente, faz parte da mudança interior e do desenvolvimento moral, que vai permitir ao indivíduo ir amadurecendo espiritualmente. Compreender a construção do suicídio em si, verificando os passos silenciosos que se deu em direção à morte, e viver a mudança interior são ações imperiosas. Visto que, ao percebermos os passos na calada da noite que foram dados para o ato contra si mesmo, vai discerrar a mudança dentro do indivíduo que precisará acontecer via atitude concreta, que começa com a mudança do pensamento, do sentimento, da atitude mental. Mesmo que as dores continuem a assolar, é possível e preciso aguardar mais tempo e durante o tempo que a vida exigir, crendo na sabedoria dos seus movimentos. Por isso não se dobra as nossas exigências aos nossos caprichos, aos nossos melindres. Esperar um pouco mais pode fazer toda a diferença. Daqui ele vai trazer o final trágico de Romeu e Julieta, que Shakespeare nos faz pensar o que teria acontecido com Romeu se tivesse esperado mais 15 minutos. No final dessa intrincada história, escrita há séculos, o jovem apaixonado chega ao túmulo de Julieta e acredita que ela esteja morta. Ele desconhecia que a moça havia tomado um líquido para uma morte aparente, um plano do padre seu amigo. Logo despertaria para viver em seu amor. Porém, ele se precipita perante a desesperação de supor que sua amada estava morta, elimina a vida ali mesmo, tomando um veneno fortíssimo, feito pelo boticário. Julieta, ao voltar à consciência, verifica que Romeu havia cometido suicídio. Também ela elimina a própria vida e, na falta do veneno, crava a adaga de Romeu no peito. Assim termina uma das histórias mais trágicas sobre paixão, amor, plano por vírus, desejo, frustração, dificuldade de esperar um pouco mais, suicídio. Então ele vai trazer a condição humana e seus vícios que desalinham futuros promissores, destrói bela história e interrompe prematuramente longa caminhada. Há um acúmulo de desencontro, interpretação pessoal equivocada. Como Romeu encontra Julieta, jura amor eterno a ela, mas a história mostra que ele estava no meio de uma crise angustiosa pela perda de Rosalina. Não estava conseguindo lidar por acreditar que essa primeira era seu único, verdadeiro amor. A incapacidade de lidar com perda, frustração, dor, faz com que Romeu, que existe dentro de cada um de nós, queira se impor à vida, determinando reação, ação, tempo, condição, sem reconhecer que somos uma pequenina peça, numa imensa engrenagem universal. Cada qual traz o desejo e o direito dessa busca de fazer coisas acontecerem, mas somos produto de escolhas milenares ao longo de inúmeras reencarnações,
Perante tudo que não se submete à nossa vontade, aprendemos a guardar um pouco mais e deixar que o cadinho do tempo nos transforme em pessoas melhores, mais conectadas à obra maior regida pelo Senhor, menos egóicos. Joana nos traz a figura do Cristo que sofreu dores insuportáveis, humilhações supremas, no madeiro infamante. Num estado de angústia total, continuou confiando em Deus. Ele era puro, havia alcançado a cumeada da evolução moral e submeteu-se à ignorância dos terrícolas, transformando o que estava ao seu alcance e esperando para que se cumprisse a vontade do Senhor. Assim, para nós, ainda tão imperfeitos e falhos, o que nos cabe exigir? Então, nesse sentido que ele vai trazer essa situação de transformação interior e de atitudes necessárias, cônscios de que a dor poderá continuar nos assolar. Mas nós acreditaremos na sabedoria, no discernimento dos seus movimentos, que não se dobra aos nossos impositivos, porque extrai mais de nós. Por isso que o autor vai colocar que essa espera em Jesus é algo dinâmico, essa resignação, essa decisão de avançar, o desejo ardente, firme, de acertar. E nesse sentido que a gente sai da acomodação, da inércia, e vamos refletir, crescer e aprender com os acontecimentos. E nesse sentido que vai significar esse aspecto de podermos fazer essa cartilha no passo a passo. E isso também vai remeter ao que Jesus nos traz acerca de renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e darmos passos concretos após ele. Visto que essa atitude de aprendizado implica em situações não acontecerem como houvéramos almejado, mas ao mesmo tempo vai nos dando condição de uma flexibilidade, uma adaptabilidade, que é um potencial base para nós. O que nos fez chegar hoje aqui foi a adaptação a diferentes intempéries internas e externas, em que nós fomos com paciência e mesmo parando de vez em quando, caindo, mas aprendendo a levantar e realizando o autoconhecimento, fazendo um avanço de passo a passo para que conseguíssemos ir fazendo essa transubstanciação moral. Por esse motivo que a adaptabilidade é uma habilidade que nos permite, mesmo diante de algo aparentemente insolúvel, uma situação que seja pressionante, constrangedora e que nos dê uma experiência de labirinto, a gente conseguir aguardar o tempo de Deus. E é curioso porque quando alguém está vivendo uma determinada dor que está insuportável, o indivíduo ele vai ter um movimento para tentar interromper a dor. Ao passo que a vida, ele
desejaria continuar. Mas, na tentativa de distrair da dor, ele acaba entrando em mecanismos autodestrutivos, velados ou declarados, diretos ou indiretos. Então, a gente tem que as viciações com droga, bebida, têm resposta a tratamento com antidepressivo. Porque o viciado é alguém que traz um transtorno de humor grave na depressão, no transtorno bipolar e neurose, psicose correlata, que pode fazer um quadro de insuportabilidade psíquica, que o indivíduo, para amenizar o que está acontecendo dentro de si, usa um narcótico e que por isso mesmo, num tratamento com um psiquiatra, em que ele toma uma medicação que vai atuar na neurotransmissão cerebral, alcança resultado. É por esse motivo que a resiliência na dor nos ajuda. Porque se mesmo vivendo uma situação desafiadora, eu acolho, aceito, eu consigo encontrar recursos para continuar pelo menos. Mesmo que não seja o que eu esperava, mesmo que demore anos para que eu consiga uma recomposição psíquica, orgânica, e mesmo percebendo que eu estou numa queda, mas eu vou dar conta, pelo menos, de aguardar. E, a partir dessa premissa, vou fazendo movimentos para uma auto-recomposição, recuperação. Por esse motivo que ele vai trazer desse arcar com aquilo que me compete, para que eu possa me debruçar sobre as edificações que realizo e me encorajar a partir daquilo que sou, realizar as ações que sejam precisas. Por isso que aqui vai entrar o aspecto do espiritual, que é a base, a utilidade em que alguém procura um auxílio no trabalho, no bem, que é um poderoso antídoto para as nossas desistências. Porque do momento que eu estou envolvida num trabalho de utilidade, que eu posso levar sorriso para alguém, lenir a dor de outrem, renovar a esperança à minha volta, isso funciona como um desintoxicador para minha alma. Eu renovo minha perspectiva de prosseguimento e consigo um retempero energético que vão descarregar substâncias imunofortalecedoras, que vão me dar mais lucidez, me ajudar a divisar o caminho por onde eu devo seguir e que vão me dar mais força para as minhas dores. Porque a força moral é aquela que me permite aguentar o sofrimento para que eu possa ir me ambientando a isso. Até porque nós estamos num orbe de prova e de expiação onde a dor faz parte. Enquanto o nosso estágio aqui, por não aceitarmos o caminho do amor, o caminho da dor é inexorável. Nós teremos que atravessá-lo. Mas do momento que eu vou forjando caridade genuína, eu vou passar pela dor, mas eu não me entrego ao sofrimento. E é por isso que Kardec vai trazer na Revista Espírita de 1858, fazendo uma análise com os druidas, de 3 aspectos, que é o amor, que
vai desenvolver um querer saudável, a nossa vontade alavancadora, que muda destino, instaura disciplina, com um fator decisivo na nossa roda samsara. A questão da força moral, que é esse autoempoderamento, para vivermos uma experiência desafiadora. E o aspecto do estudo nobre, que vai nos amealhando o conhecimento, a sabedoria. Nesse sentido que, à medida que eu vou me autodescobrindo, eu vou criando intimidade comigo. Essa perspectiva vai me auxiliar a sair dos meus equívocos, dos meus enganos. Porque eu vou conseguindo compreender a dimensão simbólica da morte, da vida. E vou cirurgicamente encontrando o que devo desligar em mim e o que devo ligar. Quanto conexão, quanto perspectiva, objetivo. Nesse sentido que, quando eu posso pensar o que desejo mudar em mim, eu vou oferecer a mim própria subsídio para iniciar esse labor. Por isso que é um processo em que nós vamos associando a outras situações que a gente vive que pede a espera, que pede aguardar um pouco mais. Inclusive, porque quando a gente fala do nosso estágio, se tem uma coisa que nós temos que fazer é esperar. Um indivíduo que comete um latrocínio e que não inicia a expiação pelos dispositivos legais, quando ele desencarna, ele encontra o resultado daquilo que ele realizou. E ele precisa esperar uma nova encarnação que vai oferecê-lo a expiação daquilo que ele realizou. Então, o indivíduo, às vezes, fica no astral inferior anos. Ele mesmo não se dá conta do tempo que ele demora ali, até que possa advir a expiação, para que ele, vivendo aquilo, com uma resignação dinâmica, possa fazer o apagamento da própria mancha consciencial. Daí que, quando a gente considera que nós estamos subindo essa escada, que se eu olho para trás como a estátua de sal, que nós não podemos olhar para trás, como isso não vai ser trago na Revista Espírita, e no Céu e Inferno, onde tem um recorte, que Kardec ele vai trazer orientação de um maior sobre olhar para cima, porque se eu viro o rosto para trás, vou olhar para baixo, vou perceber o abismo em volta de mim, o perigo em que eu estou, o risco e o tanto que ainda falta de escada para subir. E aí eu desanimo e posso vir a desequilibrar e a descer alguns vãos de escada, ou me despenheirar no precipício. O espírito ele não retroage, mas ele está imerso em uma teia que eu posso paralisar e posso me sobrecarregar de débitos. Do momento que nós estamos encarnados, vivendo a boa luta, eu vou ter também que esperar, porque existe uma escada onde é um degrau após o outro e que eu não consigo pular vários degraus. Eu consigo agilizar minha subida. Vai ser possível eu fazer mais em menos tempo, me empenhar no trabalho nobre e ser fiel a ele. Mas eu não poderei cortar um pedaço da escada.
para ficar de um instante para o outro bem acima de onde eu estou. Por isso que a mansuetude, a brandura e a paciência é importante e necessário, porque o nosso processo é lento e pede esforço. Nesse sentido que a própria percepção do indivíduo de si mesmo, da sua possibilidade, da sua fraqueza, da sua dor, pede toda uma paciência engenhosa, onde eu possa fazer o acionamento na minha circuitaria espiritual dos elementos para prosseguir. Nesse sentido que nós estamos na Terra, que é um dos mundos mais atrasados. Existem os orbes primitivos, que está abaixo do orbe de prova e expiação, mas quando a gente considera as gradações, acima da Terra é inabordável. Estamos numa franca transição planetária e que está fazendo, nesse momento, uma rastreação, filtração para aqueles que permanecerão na Terra. E nesse sentido que nós que estamos vivendo esse momento, somos chamados por Jesus para darmos o nosso contributo, porque muitos estão vivos organicamente e mortos espiritualmente. Então Kardec vai trazer no recorte dos Obras Póstumas que o autoextermínio cresceria alarmantemente entre crianças. A gente tem relato no Japão, em outros países, de crianças de 8 anos tirando a própria vida. Do aspecto da loucura, em que os indivíduos, mesmo organicamente, trabalhando, fazendo exercício, dormindo, estavam mortos pela incapacidade e inaptidão mental. E é nesse sentido que é um despertamento para o que me compete a partir do meu trabalho comigo, que só eu posso fazer. Desse autoencontro e da modificação dos implementos interiores que vai me permitir um pouco mais de equilíbrio, de estrutura e de resistência. E o Chico, ele houvera dito, por uma colocação que o Emmanuel trouxe, que nós não podemos desistir do nosso compromisso com Jesus. O complexo de culpa seria monstruoso, porque 1 milímetro de remorso pesa muito mais no coração que 1 tonelada de sacrifício. Segurança na Terra é uma conquista muito difícil, pela condição nossa de planeta de prova e de expiação. Esse sentimento diria respeito ao estado moral em que transitamos, ainda não liberta os nossos próprios instintos agressivos, que leva a paranoia, neurose, enfermidade mental, violência. Por esse motivo que o que vai nos diferenciar é o meu esforço em realizar o trabalho de autoconhecimento, que cada qual consegue flexibilização, adaptabilidade, maleabilidade do ego, que se dedica a se descobrir e assim remove empecilhos à própria evolução. É um processo em que nós vamos optando pela harmonização e pagando o preço disso. Porque se opto pela situação enfermiça, o sofrimento vai se encarregar de trabalhar o ímã do ser, despertar-lhe o Deus interno, qual um diamante que, para refletir luz, deve ser arrancado da ganga que o reveste, a vigoroso golpe lapidativo. Nesse sentido que a gente vai saindo do batel sem leme, à mercê da onda, porque cada qual é legatário de si próprio, através do sendeiro das reencarnações, conduzindo o seu fórum íntimo para o resultado de sucesso ou dificuldade talhada em cada etapa iluminativa.
Quando consigo alterar meu comportamento mental, lentamente, porém, vão se alternando as minhas paisagens difíceis por onde transito, vou adquirindo bem-estar, vou podendo administrar os restantes de sabores, muito comuns no trânsito da nossa vilegiatura. Visto que na economia moral de cada qual estará seu ato próximo ou transato, programando sua existência, estabelecendo processo de liberdade ou de encarceramento, asas que ala ou grilhão que retém, no piso das paixões dissolventes. Então, nessa catarse libertadora, a gente vai fazendo observação, uma observação profunda, reobservação, onde pedir ajuda não é fraqueza, é resistência. Por isso que o que é trago nesse recorte para nós vai nos remeter dessa esperança, dessa fé. E isso significa que existe dentro de cada um que deseje se impor à vida esse potencial de determinar ação, reação, condição, tempo. E, na verdade, do momento em que eu tenho essa autoperspectiva, esse autoencontro, eu vou conseguindo essa maleabilidade. Por isso que o cadinho do tempo vai nos melhorando, mas também vai nos conectando com o nosso propósito reencarnacional. Porque nós, cada qual, é resultado da somatória das encarnações que viveu até aqui. É por esse motivo que, às vezes, um indivíduo, ele renasce no corpo físico, trazendo alterações autistas, um problema num fígado, uma demência precoce, um câncer, onde a gente tem relato de bebês que tiveram o acompanhamento de um processo tumoral maligno quando nasceram, mostrando que, para além dessa vida em que nós, ora, estamos nessa existência, o espírito é milenar, imortal. Teve um começo, mas não vai ter fim. E é legatário das suas ações transatas, do teor delas e das suas consequências. Porque do momento que eu delinco, eu registro isso e vou ou me envergonhar daquilo que realizei, ou já inicio um desejo de consertar aquilo. Dependendo do estado de consciência que o indivíduo tiver, ele não se sensibiliza pelo erro que comete, não se envergonha, porque ele está no endurecimento. E vai trazer os diferentes estágios que cada qual transita e que tem a ver com o que ele legou das suas ações até chegar aqui. Porque quando eu tenho um sentimento de culpa por uma ação indevida, isso vai me tornar vulnerável a acoplações obsessivas, que funciona à guisa de cobrança do meu próprio consciente, de reparações dos atos delituosos. Nesse sentido que a culpa e o remorso, se não bem trabalhados, eles têm um autodelinquenciamento. Porque eu acabo que me afundo nas cobranças conscienciais que faço comigo, que vai me fazer oferecer brecha a espíritos perversos
adversários do pregresso, vítimas, que vão me encontrar e nessas tomadas acoplativas exigir energia, submissão, onde se instala a obsessão que vai gradando até o estágio subjugativo. Começa com uma hipnose, nos dobramentos do sono, em sugestão na vigília. E aí isso vira uma acoplação perversa, onde a minha energia é vampirizada. Por esse motivo que é trago nesse capítulo, que o aspecto do suicídio, ele é uma construção, uma elaboração que o indivíduo faz perante si próprio, ao longo de anos. Quando eu vou me permitindo as diminutas desistências, que do momento que aquilo toma um vulto, ou eu me vejo recolocada numa arena de queda pregressa, transata, pode virar a minha queda, o meu tombo maior. Porque do momento que eu trago esse registro de delinquência do pregresso, na idade aproximada, eu vou reencontrar aquela situação. Por isso que a gente tem casos de indivíduos que suicida já há 3 existências, aproximadamente em torno daquela idade. Porque quando ele reencontra, por falta de recursos morais e espirituais para lidar com o que ele vive e conseguir fazer dessa vez a vitória, ele sucumbe de novo. Daí que é uma situação de saúde pública, inclusive porque é algo que diz respeito à sociedade. Se eu tiver num egoísmo retumbante, voraz, eu não vou olhar para o lado, para estender a mão para alguém que esteja ideando suicídio. Porque isso implica eu tirar o olhar de mim e compreender de que maneira eu posso ser útil para o outro, que esteja imerso numa situação onde ele não está resistindo à pressão suicida. Em sendo assim, diz respeito a uma engrenagem social em que Jesus levanta essa bandeira nesse estandarte de a cada qual segundo sua obra e de dar de graça o que de graça recebeis. Visto que, nesse momento, ao encontro do meu propósito e da minha utilidade, como posso contribuir? Por isso que, inclusive, Kardec ele vai trazer o relato de um cego que houvera se exterminado e depois uma outra existência ele não só encontrou cegueira como a surdez, e aí, sob essa situação mais rigorosa, ele pôde demonstrar valor. E nesse sentido que é o que a Joana vai nos trazer também em Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que nós vamos dar continuidade no próximo vídeo desse assunto, que acontece na quinta-feira. Porque hoje a gente abriu esse adendo para falar um pouco acerca do suicídio. Consono é trago por esse livro Contribuições de Joana de Anjos, que está associado também ao livro Dramas Obsessivos de Ivone, que vai nos trazer relatos de uma família que estava imersa nessa situação, a começar pelo pai, que tinha
se auto-exterminar. Depois a filha foi atrás, no mesmo gesto, e um filho estava com ideação e já planejando o sinistro. Daí acaba que faz esse envolvimento de uma teia que estava ligado a judeus e que trouxeram a cena do que ora acontecia. E nesse livro, o Dr. Bezerra, pela psicografia da Ivone, ele vai nos fazer esse relato, nos dando essa orientação. Por isso que ele vai dizer que os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo assolativo dos planetas, onde grandes criminosos, grandes culpados, viciosos de todo pote encarnam, aglomerados para devidos resgates do pregresso, consequente progresso, complexos dos noticiários macabros, avultantes de todas as modalidades delinquentes, do insulto à harmonia de sociedade, desesperança, crime sem treva, só tiveram origem na influência de seres invisíveis, sob os postos mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente, por se tratar de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos, que integram a mesma personalidade terrícola. Nesse sentido, que vai trazer para nós os aspectos dessas individualidades invisíveis, seja esclarecidas, inferiores ou medíocres, e que mostra que nós estamos num relacionamento entre encarnados e desencarnados, encarnado e encarnado, desencarnado e desencarnado, que acontece nos que respira a psicosfera terrícola. Por isso que Consono Jesus nos trouxe que o caminho é o amor, porque pela prática da caridade é possível o indivíduo se auto-individuar. É onde a gente junta os cacos do estágio que nós estamos, dos fragmentos de personalidade, das nossas desordens psíquicas, e a gente consegue fazendo essa engrenação espiritual, moral. Por isso que vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo que julguemos das obras. O que se diz ser vestido do poder divino deve estar acompanhado de toda marca de semelhante missão. No mais alto grau, virtude cristã eterna, amor, indulgência, bondade, renúncia, conciliando todos os corações, porque em apoio à palavra, junto o ato. Esses são realmente os enviados de Deus. Por isso que Jesus vai trazer para nós que não é um caminho. O amar como Ele nos ama é o único caminho. Porque é a partir daí que a gente vai conseguindo fazer essa colagem dos nossos fragmentos, das nossas desordens e enfermidades, e que vai nos dando condição de avançar rumo à terra da promissão.